O número de pessoas que estão começando a empreender tem crescido a cada dia, por diferentes razões. Uma das razões é porque as mudanças de mercado tiraram inúmeras vagas que antes existiam, que hoje não existem mais. Então, a própria tecnologia tem mudado a forma como as coisas acontecem dentro das empresas. Muitas pessoas se viram substituídas pela tecnologia, porque as suas funções começaram a deixar de existir, e aí decidiram, por exemplo, empreender. Outras pessoas simplesmente perderam o emprego por alguma razão e de repente não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho e também decidiram empreender. Ou seja, o número de novos empreendedores não para de crescer. Isso se reflete muito aqui na Tactus, pelo número de pessoas que nos procuram e que nunca tiveram um empreendimento antes. Ou seja, ao invés de simplesmente nos procurar para transferir a sua empresa para nós, porque já estavam empreendendo, não, elas nunca tiveram um empreendimento antes. Esse número é muito significativo, muito maior do que aquelas que já estavam empreendendo. Talvez seja característica um pouco dos nossos mercados que nós atuamos. Mas a verdade é que se você olhar os números, as estatísticas, você vai ver que a quantidade de empresas tem crescido a cada dia, sobretudo pequenas empresas. Agora a questão é, quando você vai empreender, você passa a ter uma série de necessidades técnicas, habilidades, para você poder então ter sucesso que você não teve contato com essas técnicas e habilidades antes. Por exemplo, para você poder ter um negócio de sucesso, você precisa ter a gestão desse negócio na sua mão. E talvez você não tenha tido um preparo antes. Imagine você que sempre trabalhou numa empresa, executando uma função, mesmo que seja uma função administrativa. Só que nessa função você não tinha que gerenciar pessoas, você não tinha que gerenciar o seu negócio, tomar decisões sobre a utilização do dinheiro. Talvez se você tomasse decisões, mas você tinha um budget determinado pela empresa, ou seja, um orçamento determinado para você gastar, quando na verdade quando você empreende, isso muda completamente. O paradigma é completamente diferente. Então você passa a se ver diante de situações que antes você não tinha antes. Isso implica para você buscar um preparo que talvez você nunca tenha pensado antes. E um dos fatores que acontece no empreendedor, nesse jovem empreendedor, é que ele não busca esse preparo de forma antecipada. Ou seja, ele não busca se qualificar para empreender. Até porque não existe uma pré-qualificação necessária para ele empreender. Para você montar um negócio hoje, basta você procurar uma contabilidade como a nossa, e você vai montar o seu negócio, nós vamos regularizar a sua situação e ponto. Você já tem ali o seu CNPJ e já é, pelo menos no papel, um empreendedor. Agora, para você ter um empreendimento de sucesso, tem muitas coisas que vão muito mais além do que você fazer a parte burocrática do seu negócio. Você precisa ter clientes e com certeza você precisa saber como criar estratégias de atração desses clientes, independentemente do negócio que você vai exercer. Se você não tiver clientes, o seu negócio simplesmente não vai prosperar. Muitos negócios que nós observamos, eles simplesmente fecham depois de um tempo porque não tinham demandas necessárias de pessoas para justificar os custos envolvidos. Então essa visão, muitas vezes, não é uma visão muito clara que nós temos quando nós nunca empreendemos antes. O que nós temos hoje que auxiliam para esses novos empreendedores e talvez para o seu caso? Primeiro, você tem uma quantidade enorme de livros de pessoas que falam de forma muito mais clara sobre os desafios do empreendedorismo. Talvez você possa se ver ali um pouco iludido sobre as questões positivas do empreendedorismo, e existem muitas questões, muitos aspectos positivos, que inclusive eu gosto desses aspectos, mas você não consegue enxergar, por exemplo, por somente olhar esses aspectos positivos, por não enxergar que existem os aspectos muito desafiadores. E esses aspectos desafiadores você encontra muitas vezes em livros ou em cursos específicos sobre gestão de negócios. Existem livros que te ajudam na gestão de negócios, existem cursos que te ajudam na gestão de negócios. Da mesma forma que para você ter um bom emprego, você precisa ter uma qualificação técnica necessária antes, que muitas vezes você vai conseguir essa qualificação por estudar, da mesma forma também, para você ser um empreendedor, buscar essa qualificação vai te ajudar muito. É claro que por mais que você aprenda num curso, num livro ou de uma outra forma sobre empreendedorismo, até num canal como esse aqui onde nós damos dicas valiosas, quando você chega na sua linha de frente mesmo para empreender, você vai ver diante de situações que você nunca teve antes. E você vai ter que aprender na prática como tomar decisões acertadas,
como fazer as coisas de fato acontecerem. Mas isso faz parte do jogo. Isso não deve assustar você. Agora, o que você não pode entender, não pode deixar de entender, é que existem aspectos que você não pode errar. Por exemplo, você não pode desconsiderar sobre o poder que a administração financeira tem sobre o sucesso de um negócio. Porque o dinheiro, ele não vai aceitar de forma alguma que você menospreze a necessidade de gerir ele de forma adequada. Porque se você fizer isso, você vai ter problemas. Você não pode desconsiderar de forma alguma sobre a importância, como eu já falei, de você ter um processo que atraia clientes para a sua loja, para o seu negócio, para o seu serviço, não importa aquilo que você venda. Você precisa saber como atrair pessoas e como fazer vendas desse seu negócio. Você não pode desconsiderar a um determinado ponto sobre a necessidade de você saber como gerir pessoas. Se você quer fazer o seu negócio alavancar, quer fazer o seu negócio crescer, dificilmente você vai conseguir sozinho fazer tudo isso. Você vai precisar ter pessoas. Nem que seja uma, duas, três ou mais pessoas. Só que você precisa gerir pessoas. Então aspectos relacionados à liderança são fundamentais. Conhecer sobre aspectos trabalhistas técnicos, sobre o que você pode fazer, o que você não pode fazer, quanto custa de fato ter um profissional registrado na sua empresa, quais são os aspectos que você não pode desconsiderar que devem ser seguidos, também são fatores que você precisa conhecer. Então, tudo isso são alguns dos elementos que fazem você de um gestor que vai ter um negócio de sucesso. Entender também que no empreendedorismo, grande parte dos negócios, eles fracassam no primeiro momento. Muitas vezes você tem uma ideia inicial, com a decorrência do tempo você se vê diante de uma situação de pivotar essa ideia, ou seja, você estava indo por um caminho e você vê que precisaria mudar de caminho para continuar tendo sucesso. Isso faz parte do jogo. Muitas vezes você está no mercado e você enfrenta situações que talvez possam te fazer desanimar. Isso também faz parte do jogo, porque empreender é muito... Você fica muito isolado no empreendimento, né? Quando você está numa empresa, você tem várias pessoas junto com você, é mais fácil você até se sentir motivado, você tem uma espécie de processo de mentoring que te ajuda quando você tem alguma dificuldade. Quando você está empreendendo, você meio que não tem com quem conversar, e aí você talvez se sinta muito mais isolado, porque a verdade é que essa é a realidade do mercado. Principalmente quem está começando e não tem recursos suficientes para poder montar um time, inclusive contratar pessoas altamente qualificadas, então se sente nessa situação. Mas isso faz parte do jogo, como eu já falei, e você precisa aprender a jogar esse jogo. Ou seja, na prática, empreender significa você deixar totalmente a sua mente como sendo um seletista ou uma pessoa empregada e pensar claramente como um empreendedor. E aí envolve você estar disposto a trabalhar muito mais do que você trabalhava antes, está disposto a aprender muito mais do que você aprendia antes, está disposto a administrar recursos próprios de forma assertiva, quando antes talvez você não estava diretamente preocupado com isso, está disposto a continuar empreendendo mesmo diante das dificuldades. Ou seja, entender que você precisa ter um grau de resiliência fundamental para você ter sucesso. Você que está começando agora, eu tenho plena certeza que os desafios empreendedores são significativos. Grande parte dos empreendedores que deixaram de continuar tendo seus próprios negócios, que fecharam, que quebraram, que aconteceram alguma coisa na decorrência do tempo, quais empreendedores, foi porque desconsideraram fatores que estavam à sua volta para poder ensinar eles como fazer corretamente. Um desses fatores é você contar com uma ajuda de alguém que conhece o seu mercado e que pode te dar dicas assertivas. Não só sobre o ponto de vista próprio tributário, como é o caso de uma contabilidade, mas sobre o ponto de vista da gestão do negócio como um todo. E é por isso que na nossa empresa aqui na Tactus, nós estamos voltados a ajudar os nossos clientes muito além dos aspectos que estão relacionados com a própria gestão tributária. Porque nós conhecemos profundamente os mercados que nós atuamos e nós conseguimos trazer insights, conseguimos ajudar com conteúdos tais como esse aqui no canal, que pode ajudar você a ter muito mais resultados. Se você investir o seu tempo para aprender, se você estiver ao lado das pessoas certas, se você tiver pessoas que possam te assessorar adequadamente, se você estiver sempre buscando novas oportunidades no mercado, se estiver atento ao que está acontecendo à sua volta, eu tenho plena certeza que você será um empreendedor de sucesso. Portanto, continue empreendendo. Não desista.
e conte com a Tactus. Nós estamos aqui para ajudar. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Pode deixar o seu comentário se ainda não deixou. Deixe seu like e nos encontramos no próximo conteúdo.